Bom dia a todos, estamos aqui para dar sequência às nossas gravações de vídeo. Bem-vindos ao canal Educação Política e Soberania Nacional. Eu, como tenho prometido, nós estamos ainda numa fase um pouco de implantação, por questão inclusive de tempo, de outras atividades, Então eu prometi que nós iríamos, dentro do escopo desse canal, buscar ler livros e comentar sobre eles numa temática que tivesse a ver com as questões de economia, política, geopolítica principalmente, que nos afeta muito aqui no nosso país, Então hoje eu vou fazer isso. Eu vou começar uma série de vídeos para comentar um assunto que é hoje muito falado mundialmente, que é a nova forma de guerra. Chamam de guerra de quarta geração, ou também fala-se em guerras híbridas, Quer dizer, que não é mais, já ficou para trás aquele domínio meramente militar, embora ainda exista, em alguns casos, a prática, do domínio militar, do domínio pelo poder de fogo, que cada país tem, em especial os Estados Unidos, que especialistas em tomarem os bens dos países através da força bruta, porque eles se consideram os donos do mundo. E, de certa maneira, se o mundo deixar, eles são. Só que, de uns tempos para cá, eles mesmos, lá nos Estados Unidos, o seu conselho, que vamos chamar assim o conselho de guerra, um conselho superior para análise estratégica, eles chegaram à conclusão que os Estados Unidos estariam realmente em decadência de força, Antes era um poder único, unipolar, que se chama, e agora já se começa a ver a divisão do mundo em outros poderes como a China e a Rússia, Então eles já não podem mais simplesmente dizer que vão invadir um país militarmente e não vão ter nenhuma consequência, nenhuma reação. Óbvio que hoje o perigo de uma guerra realmente mais ampla no mundo, em visão dessa multipolaridade, que seria agora Estados Unidos, Rússia e China, E outros países estão crescendo, mas esses aqui já têm condição de igualar com os Estados Unidos o seu poder de fogo, Embora eles continuem sendo a maior força militar que existe em termos de acúmulo, Mas isso, em termos de guerra, não quer dizer absolutamente nada, porque eles perderam no Vietnã, perderam agora na Síria, enfim, outras guerras que também foram perdidas. A própria exemplo de Cuba, que eles perderam naquele famoso conflito lá da Baía dos Porcos, que ficou conhecido o evento, em que os cubanos subiram para o morro, da Sierra Maestra, e ganharam a guerra, vamos dizer, aquele conflito muito próximo dos Estados Unidos. Cuba não tinha poder de fogo, mas eles tinham uma estratégia, geralmente usando o conhecimento da terra, e como foi feito também no Vietnã. No Vietnã eles chegaram a usar o napalm, aquela substância para exterminar as florestas, para ver se descobriu os Vietcong. Só que eles, pela estatura bem menor do que os próprios americanos, eles ficavam dentro de túneis, que criaram uma verdadeira cidade enorme de túneis que se escondiam ali. E quando os americanos chegavam com armamentos ultramodernos para a época, eles simplesmente eram surpreendidos, porque literalmente começava a nascer Vietcong de dentro da terra, Eram os diversos buracos que existiam, que eles saíam de repente, e é como se eles tivessem um submarino em terra, seria um subterrino, seria aquelas construções, vamos dizer assim, um neologismo,
para explicar o poderio que o Vietcong tinha, e eles acabaram recuando, porque o povo americano, que não tem nada a ver com essas guerras são geralmente conduzidas, são programadas pelas corporações, né? Principalmente as corporações bélicas que produzem armamentos, que querem vender e querem a guerra de qualquer jeito. E também os interesses, né? Normalmente de dominação de bens e territórios estratégicos, né? Para todo aquele tipo de estratégia de guerra mesmo, né? Então você vê que os Estados Unidos têm base militar em tudo que é lugar do mundo, então eles vão lá, fazem os acordos e tal, criam essas bases e se tornam próximos, né, aos alvos de países que têm riquezas minerais, que têm petróleo, que têm isso tudo, né? Aliás, quando o Brasil descobriu o pré-sal lá pela época do governo do Lula, né? E não me lembro bem se foi em 2010, 2009, 2010, em que eles já começaram a ver a viabilidade do pré-sal, porque aliás o pré-sal já era descoberto há muito tempo, mas não se sabia como explorá-lo. E aí o Estrela, né? O Guilherme Estrela, uma figura excelente, né, da Petrobras, e com o apoio do presidente, eles começaram a trabalhar firme na pesquisa da tecnologia para a exploração do pré-sal. Ou seja, a descoberta do pré-sal tem muito tempo, né? Mas como ninguém sabia mexer com aquilo, não, vamos dizer assim, a cobiça, né, dos Estados Unidos por esse petróleo era menor, embora eles, óbvio, eles pensam a longo prazo. Eles pensaram assim, vamos deixar esses bobos desses brasileiros descobrirem a forma de fazer e depois a gente toma. E foi o que aconteceu, porque aí eles contam com os traidores da pátria, os vendilhões da pátria, né, para fazer isso. Eu já repeti isso em um vídeo. Barbosa Lima Sobrinho sempre gostava de falar, eu sempre tive a honra de conviver com ele lá na BI, a gente tinha sempre encontros durante a semana, mais de uma, duas, três vezes até por semana, e Barbosa Lima sempre citava a frase de Oliveira Viana que dizia que pior que os estrangeiros que nos compram são os brasileiros que nos vendem, né? É bom sempre a gente lembrar isso, porque digamos, a canalice dos traidores da pátria, ela está viva e isso sempre teve, é da natureza humana, né? Eles se vendem por qualquer coisa, né? E os Estados Unidos estão com todo um aparato tecnológico para criar esse tipo de guerra híbrida, né? Quer dizer, usando processos jurídicos, processos de uso da mídia, uso dessas novas mídias sociais, enfim, para criar e dissolver e desarrumar as sociedades para que eles possam alcançar. Eu vou começar então essa série, não sei quantos vídeos vão dar, e que se baseia neste livro aqui, que chama exatamente, não sei se está dando para ver bem aí, Guerras Híbridas, né? Esse livro é de Andrew Coríbico, eu recomendo a todos, e eu vou ler, eu vou estar aqui falando com vocês e pescando trechos e desenvolvendo isso aí. É uma leitura muito bacana, e o que eu acho interessante nesse livro é a coincidência, né, com aquilo que foi denunciado no livro do John Perkins, que a gente também já anunciou aqui, que ele tem vários livros, o principal dele, que foi best-seller na época, que é Confissões de um Assassino Econômico, né, que a gente já mostrou, e eu tenho aqui também um livro mais recente, além dos Confissões, eu tenho um livro que é A História Secreta do Império Americano, também já mostrei isso em outro vídeo, e que é muito interessante, eu depois também vou comentar esse livro, né? E o livro que também, eu não sei se está aqui, mas que o que eu tenho aqui da Confissões está em espanhol, ó.
É Confissões de um Gangster Econômico, do John Perkins, tá vendo? Eu consegui que um grande amigo me cedesse esse livro, porque ele tinha em sua casa em espanhol, né? Então, esse é o livro principal. Tem em português, mas está esgotado. E tem um outro livro que eu não estou encontrando aqui, que é a história secreta, e tem o outro que é o Enganados, né? Não sei se eu tenho ele aqui à mão para mostrar para tá aqui. Eu vou mostrar para vocês esse outro livro dele, que é o Enganados. Tá vendo aqui? Eu não estou fazendo, não ganho nada com esses livros, não. É que são livros que contam essas histórias que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com teoria da conspiração, né? Que estão conspirando para fazer acontecer, blá, 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 blá. Eles mostram como é que a coisa é feita. Então, isso tudo começou, depois da Segunda Guerra, a ficar mais ativo, que era essa questão. Não sei se o avião que está passando aqui agora, se vocês atrapalharam um pouco o som, né? Eu espero que o som esteja chegando bem aí para vocês. Mas então, depois da Segunda Guerra, eles então começaram a desenvolver todo um trabalho de espionagem, né, que antigamente era feita com espiões, que a gente vê em filme, né, eram as pessoas que iam lá espionar, aquela coisa meio sinistra. E hoje não precisa de nada disso. Por isso que é chamado guerra híbrida. Eles criam os movimentos, que nós vamos ver aqui ao longo dos comentários, e tudo isso é baseado em sistemas de informações muito poderosas, né? Enfim, as tais fake news, eles mudam os governos, né? Eles chamam, por exemplo, a gente está assistindo agora essa briga na Venezuela, só quem é bobo, quem não tem a menor conhecimento, vai achar mesmo que a Venezuela é um país de ditadura, quando ela é na América Latina, é um dos mais perfeitos sistemas de eleição. Quer dizer, não tem ditadura nenhuma. Agora é um governo que teve que se preparar militarmente, teve que orientar o povo, porque, na verdade, o que os Estados Unidos querem é o petróleo. E agora eles estão provocando a crise na Venezuela com o bloqueio. A Venezuela está bloqueada. O Brasil, ele tem o fornecimento da energia elétrica lá em Roraima, vendido a energia fornecida pela Venezuela. A Venezuela não está conseguindo receber o dinheiro do Brasil, porque está tudo bloqueado. Esses sistemas financeiros de transferências internacionais de valores, a Venezuela não está recebendo. A crise é essa. Se deixar a Venezuela receber o que tem direito, né, e tem bancos que ficam devendo a vida toda bilhões de dólares, né, e não liberam e vão sendo bloqueados até eles minarem as condições, e o povo vai se revoltando, vai criando confusão, porque é lógico, vai havendo fome, vai havendo desemprego, o sistema econômico se desarruma, e aí acontece o que está acontecendo. Mas muita gente diz, ditadura da Venezuela. Isso é uma hipocrisia que não tem mais tamanho, porque os Estados Unidos são muito bonzinhos com a Arábia Saudita, que é uma das mais sanguinárias ditaduras do mundo, né? Que vamos dizer assim, um reinado, né? O rei lá, o príncipe, o rei, esse pessoal todo lá que tem naquele absolutismo, ela é mais que uma ditadura, é um absolutismo, né? Ainda em pleno século XXI, e que agora há pouco tempo mataram aí um cara, esquartejaram e tal, e os Estados Unidos não estão falando nada, tá tudo bem, mas a Venezuela é um problema, vamos salvar o povo venezuelano. Isso é de uma mentira escabrosa, quer dizer, uma coisa absurda. E eles querem o petróleo, porque a Venezuela, todos já sabem, é o segundo, ou se não o primeiro, que tem a maior reserva do mundo de petróleo. Acho que é o segundo, que isso aí tem uns números que às vezes algumas fontes modificam, mas
dos primeiros, mais importantes, e nos Estados Unidos, estrategicamente, é um petróleo pertíssimo de casa, né? A Venezuela está praticamente nos Estados Unidos, é só atravessar ali aquela área, né, toda do Caribe ali, e, enfim, é fácil chegar o petróleo nos Estados Unidos. Então, ela está sendo boicotada, né? Então, a gente vai ver na leitura desse livro, nos próximos vídeos. Eu não quero deixar esse vídeo, já está até muito longo, né? E vamos desenvolver essa série, As Guerras Híbridas. Então, me acompanhem, eu vou dar um descanso para vocês e no próximo vídeo nós vamos então começar a leitura desse livro maravilhoso. Eu estou gostando muito de ler. Traz muitas informações, traz uma quantidade enorme de citações, quer dizer, você pode ir atrás, que aliás eu recomendo, nunca acredite no que eu digo, não concorde comigo, pode discordar à vontade, com respeito, é lógico, né? Mas o que eu quero dizer é que você deve estudar, se aprofunda, isso é que está faltando no povo brasileiro. A gente agora está sofrendo essas consequências aí, com um governo despreparado, que já está nítido, nem começou, já demonstra todo o seu despreparo. Você vê agora em Davos, ou Davos, alguns falam Davos, né, lá na Suíça, o encontro do poderio do neoliberalismo. O nosso presidente não soube nem falar, quer dizer, uma coisa triste, né? A gente tem um negócio de altíssimo nível e que, teoricamente, seria para o Brasil mostrar o que tem para esses grandes capitais, né? E que está ali reunida a nata do neoliberalismo, do capitalismo, dos banqueiros, dos investidores, não sei o quê. E nosso grupo não apareceu, teve até aquele lance também da reunião marcada, que eles tiveram que cancelar, e aquele outro lance bizarro, né, do presidente do Brasil ir comer num lugar aí reservado, não foi ao jantar com medo de ser perguntado e tal, quer dizer, teve aquela coisa, um mal-estar danado. Foi muito triste isso para o Brasil, mas eu não quero aqui discutir essas coisas, eu quero mostrar os fatos para que cada um tire a sua própria conclusão, de saber verdadeiramente definir quem é o inimigo do Brasil, quais são os inimigos do Brasil. E esse canal está aí para isso. Chama-se Educação Política e Soberania Nacional. Assistam os outros vídeos, que será muito importante para entender isso também. Mas então, até o próximo vídeo de Guerras Híbridas. Boa noite para todos, aliás, um bom dia, se dependendo da hora que você me assistir, e estaremos de volta no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.